E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a situação do Vasco e Maracanã. Mais uma vez, o Vasco está impedido de mandar o seu jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã por uma decisão completamente sem sentido, sem nenhuma grande explicação, a não ser fazer a vontade de Flamengo e Fluminense. Claramente foi uma decisão tomada no clubismo. Essa é a melhor explicação que fica, na minha opinião. E eu vou explicar pra vocês o porquê disso tudo no vídeo de hoje, beleza? Antes de começar o vídeo, deixa o like aí embaixo. Vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana. Tem muito jogo pra você apostar, fazer aquela grana. É na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. O pagamento é imediato, então não perde tempo, sempre PagBet. Show? Bora pro vídeo. Olha que baita notícia, né, rapaziada? A Justiça derruba liminar e jogo contra o Atlético Mineiro não poderá ser no Maracanã. Vasco vai recorrer. E aí você pensa assim, pô, teve algum motivo ali de contrato que fez o Flamengo e o Fluminense conseguirem de fato derrubar a liminar que o Vasco conseguiu para mandar o seu jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. É bem importante a gente lembrar aqui para vocês, porque eu vejo muita gente comentando: ah, mas o Vasco não tem estádio. Rapaziada, o Vasco não está podendo mandar jogos em São Januário com torcida. Então o Vasco não tem a opção de jogar em São Januário esse jogo contra o Atlético Mineiro, a não ser com portões fechados. É muito importante a gente pontuar isso. Não é que o Vasco está indo lá só para implicar com o Flamengo, com o Fluminense para jogar no Maracanã. Não, é a possibilidade que o Vasco tem de fazer um jogo que, sim, por mais que Flamengo e Fluminense insistam que não é um jogo de demanda, é um jogo que, com certeza, se o Vasco abrir venda de ingressos hoje, amanhã já acaba os ingressos. Beleza? Eu acho que assim, agora deu pra vocês entenderem, dá pra gente começar o assunto. O Vasco não tem a escolha de jogar em outro estádio a não ser o Maracanã, teria a opção do Newton Santos, só que assim, você tem o Maracanã que cabe 65 mil pessoas, você tem o Newton Santos que cabe 45 mil pessoas ali, você vai preferir jogar em qual estádio? No que vai dar ali pra você colocar mais torcedores, até porque, como eu falei pra vocês, é um jogo de altíssima demanda pro torcedor vascaíno. Todo vascaíno tem certeza que esse jogo vai lotar, todo mundo tá na expectativa para abrir a venda de ingressos, para comprar os seus ingressos. Só uma pessoa mal intencionada para dizer que não é um jogo de demanda. A pedido de Fluminense e Flamengo, a Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã. Eu queria ir no jogo, mano, eu tava assim com a expectativa de ir no jogo. Renovei meu plano de sócio torcedor que tava um mês sem renovar, só para ir nesse jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Irmão, sim, pra ter noção de como eu tava na expectativa de ir pra esse jogo. Mas beleza, a gente vai. Eu vou ser impedido de ir no jogo, cara, olha isso. No Maracanã, que é um estádio nosso, de todos os grandes do Rio de Janeiro, e o Vasco não pode jogar lá. A partida estava marcada para as 11 horas, horário bom pra caramba. A Justiça do Rio de Janeiro apontou que a preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividade imprescindível. O Vasco tinha tudo pronto para iniciar a venda de ingressos, mas aguardava a decisão. O clube vai agora recorrer e afirma que não irá desistir de jogar no Maracanã, certíssimo, abre aspas. Trata-se da terceira tutela cautelar antecedente, posturada judicialmente, no qual insurge-se o requerente em face da recusa do requerimento em permitir a realização da partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol no estádio do Maracanã, entre Vasco e Atlético Mineiro pela 20ª rodada, diz o documento. A decisão cita ainda que existem outros estádios no Rio de Janeiro, como o Newton Santos, em que o Vasco pode realizar a partida. Então assim, o cara que julgou a causa utilizou o mesmo argumento do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Simplesmente isso, cara. Simplesmente isso. Bonito, né? Que bonito, que coincidência. E o pior, galera, é que depois foram pesquisar e viram que esse juiz que julgou a causa era sócio do Fluminense e que depois ele cancelou o plano de sócio torcedor. E o pior é que a alegação de Flamengo e de Fluminense é que o jogo do Vasco e Atlético Mineiro não tem demanda para lotar o Maracanã, que é um jogo sem demanda do 19º colocado contra o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. E aí eu faço aqui um desafio para vocês, cara. Quem esgotaria os ingressos mais rápido?
No jogo do Fluminense ou o jogo do Vasco? Vamos fazer esse teste e ver qual é o jogo de mais demanda. Simples assim. O Vasco tem todo o direito de jogar no Maracanã. O torcedor vascaíno tem todo o direito de entrar no Maracanã. Já que é assim, ninguém joga mais então. Faz o seguinte, demole todo o estádio do Maracanã. Constrói um shopping ali e acabou o assunto. Ninguém mais joga naquela porcaria. Simples. Ninguém mais joga. Já que o Vasco não pode jogar, ninguém mais joga. Aí seria a mesma coisa. Se o Botafogo tivesse interesse, sei lá, de mandar um jogo no Maracanã. Porra, um jogo que é pra demanda ali de 60 mil. Pô, não dá pra mandar no Newton Santos, que é 45 mil só. E aí decide mandar o jogo lá no Maracanã. Porra, você não pode mandar o jogo. Então assim, galera, um estádio que não foi construído por Flamengo e por Fluminense, eles se apossaram do estádio. Não tem nenhum embasamento jurídico para eles se apossarem do estádio dessa maneira. É um estádio que tem um gramado porco, ruim. Um gramado horroroso. O Vasco não joga lá, sei lá, uns 2 meses e o gramado só piora. E a culpa seria de um jogo do Vasco que queria piorar o gramado. Claramente é briga de ego, não é... Pô, vamos ver a melhor solução aqui para as duas partes. Pô, o jogo do Vasco e Atlético Mineiro é um jogo com mais demanda do que vários jogos do Fluminense e do Flamengo, que acontecem no Maracanã e que sequer esgotam os ingressos. E aí falaram que o Vasco não esgota nem os ingressos de São Januário. Meu amigo, todo jogo do Vasco em São Januário, os ingressos são esgotados. Só que aquela questão, tem gente que não vai no jogo, tem gente que deixa pra ir no próximo e mesmo assim ele faz o check-in do ingresso. Então os ingressos dão como esgotado. Tem cambista. E aí cidade de maluco, nossa. Sabe, eles botaram só 18.999 torcedores e a capacidade é pra 19 mil. Porra, pelo amor de Deus. Mas é isso, rapaziada. Espero eu que o Vasco consiga recorrer dessa decisão. Consiga mandar o seu jogo no Maracanã. Se não conseguir, a única opção é tentar ali com o Botafogo um acordo pra mandar o jogo de fato no Newton Santos e fazer o quê? Vamos perder a guerra. Mas é aquilo. O torcedor do Vasco tinha que entrar em competição pedindo pro estádio do Maracanã ser demolido. Já que a gente não joga, ninguém joga. Então seria isso. Minha opinião. O torcedor do Vasco não pode aceitar isso. Não pode ficar por isso. Beleza? Sou do Francesco, nós fui.